Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu só queria falar uma informação para vocês rapidinho. Quando eu gravei esse vídeo, eu usei aqui o meu rosto aqui, né, um quadradinho do meu rosto, e aí ele ficou tampando um pouquinho das informações, dos valores que eu queria mostrar para vocês. Então eu fiz uma edição bem básica, só para mostrar o que está por trás, né, para não atrapalhar o estudo de vocês, senão o quadradinho aqui ele vai ficar tampando no vídeo, vocês vão ver lá na frente. E aí vai atrapalhar muito quando eu falar dos valores e tudo mais, beleza? Então é só essa informação rapidinho. Bora pra cima assistir esse vídeo. Bora aí. Fala pessoal, tranquilo? Samuel aqui. E hoje eu vou ensinar pra vocês 3 tipos de gerenciamento em opções binárias, tá? Eu vou comentar sobre eles. E na verdade é o seguinte, é como se fosse na verdade um gerenciamento, tá? Só que são 3 cenários, são 3 variações dentro do mesmo gerenciamento, então pode-se dizer sim que são 3 gerenciamentos também, beleza? E eu vou ensinar para vocês de uma forma com que isso possa abrir a mente de vocês, para que você consiga utilizar até mesmo o que você vai aprender aqui, caso você não tenha aprendido ainda, para outros gerenciamentos. Então isso daí vai abrir um leque de oportunidades e possibilidades muito grandes para vocês, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, tá? Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira aqui para vocês conseguirem entender. Então a gente está falando, caso você já conheça o mercado, já está aí nesse tempo, né? É o gerenciamento 2 para 1, beleza? Que é um gerenciamento, ele é bem básico, bem simples, ele é rápido, eficiente, porém ele é muito bom e eu gosto muito dele, tá? Ele não é o melhor gerenciamento, eu não acredito que exista o melhor gerenciamento, existe o melhor gerenciamento para cada cenário e é o melhor gerenciamento para o que você se adapta melhor. Então, o gerenciamento 2 para 1, beleza? Caso você não saiba, ele se resume em 2 operações no dia ou uma, sendo que você vai entrar com seu stop, né? Se você perder de cara, você já vai sair do mercado. Se você ganhar a primeira e perder a segunda, você sai do mercado. E o terceiro cenário, que é o último cenário, se você ganhar 2 seguidas, você também sai do mercado. Então, resumindo, básico, esse é o cenário que é o gerenciamento 2 para 1. Então, a gente vai falar de 3 variações dele e por que você pode pegar o que você vai aprender aqui e colocar em outros gerenciamentos também e pode potencializar também. Então, rapaziada, vamos lá. Para ficar bem organizadinho aqui, são 3 tipos. A gente vai trabalhar com Soros conservador, beleza? Que a gente vai usar apenas o lucro que você ganha, beleza? Para trabalhar. A gente vai trabalhar com Soros moderado, beleza? Perdão, esse daqui eu escrevi errado aqui, ó. Não é Soros moderado, esse daqui é mão fixa, beleza? Inclusive eu vou ter que até apagar isso daqui, ó, ao vivo com vocês, tá? Então esse gerenciamento aqui, essa variação é com mão fixa, então não tem Soros. E a terceira possibilidade, que é Soro cheio, que você vai pegar todo o lucro que você fez, se você ganhou a operação, e vai entrar de novo, beleza? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui como exemplo para vocês, rapaziada, um payout de 90%, tá bom? Payout de 90% em uma quantidade de dias operados de 20 dias, que seriam 4 semanas, né, no mês. Seria tipo de segunda a sexta, são 4 semanas no mês, né, aí são 20 dias. Isso daqui pode variar um pouquinho, mas para o nosso estudo aqui de hoje, a gente vai deixar aqui um valor arredondadinho para ficar mais fácil, tá? E aí eu estou sendo bem conservador também. Eu peguei como exemplo aqui uma conta de R$ 1.000, beleza? Pode ser qualquer valor. E um stop de R$ 10, que seria o stop de 1%. Eu vou até escrever aqui. Stop 1%, beleza? Stop loss de 1% aqui, tá? O computador está um pouquinho lento por causa do negócio, mas beleza. Stop de 1%, beleza? Isso sendo bem conservador, tá, galera? Tem gente que coloca stop de 5%, tem gente que coloca stop de 10%, eu já acho muita coisa, beleza? Tem gente que coloca stop de 2%. Isso daí depois, no final do vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre porcentagem, beleza? Mas para o entendimento geral, vamos trabalhar com uma conta de R$ 1.000, 1% de stop, que seria R$ 10, e um payout de 90%, beleza? Então, como eu já havia explicado no começo do vídeo, só existem 3 cenários aqui, no 2 para 1, tá? Seria onde você entrou de cara e perdeu. O segundo cenário seria onde você entrou, a primeira entrada ganhou e depois perdeu. E o terceiro cenário seria onde você ganhou 2 vezes e saiu fora também, beleza? Então, só existem essas 3 possibilidades dentro desse gerenciamento. Então, dentro da primeira variação, que seria o Soros conservador, que é você pegar, é como se fosse um Soros parcial, você vai pegar só o lucro que você fez e vai arriscar só o lucro. Esse daí seria o gerenciamento mais conservador possível, até mais conservador que o da mão fixa, beleza?
Então, primeiro cenário, digamos que você entrou e perdeu aqui a primeira mão, tu perdeu R$ 10, que é 1%, beleza. No segundo cenário, você ganhou a primeira, perdeu a segunda. Aí a primeira você lucrou R$ 9, porque é uma mão de R$ 10, e aí na segunda entrada você perdeu. Só que você perdeu apenas os R$ 9 que você ganhou na sua mão anterior, e que foi o lucro do mercado. Então é como se essa entrada tivesse sido de graça para você. Então, no pior dos casos, se mesmo que você entrou, ganhou a primeira e perdeu a segunda, você fica no 0 a 0. E aí você vai sair o dia no 0 a 0. Você não vai tentar operar de novo, tipo assim, eu fui lá, fiquei 0 a 0, aí eu vou de novo. Não, aí você tá ferrando a matemática do negócio. Você tem que, se você ganhou e perdeu, você vai sair no 0 a 0 mesmo sem ganhar ou perder, beleza? E aí o terceiro cenário, tá? 2 a 0 seria você ganhou a primeira mão de R$ 9, só que a segunda mão você não fez soro cheio, você não fez mão fixa. Você pegou o lucro que você ganhou e colocou em jogo somente o lucro da operação, te deixando bem conservador, beleza? Aí no caso você ganhou 90% de R$ 9 e seriam 8,10. Aí você teve um lucro total nesse dia de R$ 17,10 nesse cenário aqui, beleza? E cara, isso daqui é muito interessante porque você consegue trabalhar com várias coisas. Por exemplo, aqui, ó, no cenário de mão fixa, caso você não saiba o que é mão fixa, seria você entrar sempre com o valor da sua mão, independente se você lucrou ou não. Por exemplo, independente do quanto que você lucrou. Então, por exemplo, aqui no segundo cenário, no 1 para 1, você entrou com R$ 9, só que quando você fizer a sua segunda entrada, você não vai fazer com o lucro da operação, você vai fazer com a mesma mão inicial de R$ 10, entendeu? E aí você, caso você perdesse aqui na segunda mão, você ficaria com R$ 1 de prejuízo. E aí no outro cenário, que a gente já vai comentar, eu só estou passando por cima, seria completamente diferente, ó. No 1 para 1, você vai entrar sempre com todo o lucro que você fez da operação anterior, mais o valor da sua mão. Então, quando você perde bem mais, tá vendo? Então, é por isso que ele é bem legal. Porque um cenário que é o conservador, ele te protege, e aí o outro cenário que é o agressivo, ele não te protege, mas quando você ganha, ele te dá mais lucro. Mas a gente já vai comentar sobre isso. Então, beleza. Voltando aqui para a mão do Soros conservador, você tem esses três cenários. 0,1 perde R$ 10, 1%. O cenário 1 para 1 você perde R$ 0, ou seja, ficar nem positivo nem negativo, fica no 0 a 0. E no cenário 3 você fez 1,7%, que seria R$ 17, beleza? Então, no cenário que você faz 2 a 0, você ganha mais do que nos outros dois cenários que você perde. Então, é uma gestão bem legal, beleza? Porque até mesmo com baixa assertividade, você consegue lucrar no mês, beleza? E aí, eu comentei aqui um pouquinho sobre os cenários, tá? Aqui o primeiro cenário, que é um cenário pessimista, que digamos que você teve 14 dias de loss e 6 dias de take, né? Que é o cenário mínimo aí para você ter um ganho. Então, você teve um aproveitamento de 30%, tá? Você teve 30% de acerto nesse mês, nesse cenário aqui, por exemplo. Então, é uma assertividade bem baixa e ainda deixa com que você fique positivo. Só que tem alguns poréns aqui que também vale comentar, né? A gente já vai comentar sobre isso. Então, o legal desse gerenciamento, ele te dá uma baixa assertividade, né? E você consegue ficar positivo, mas você tem que ter uma assertividade mínima. Por exemplo, se você tiver menos que 30% de assertividade em dias, não é nem em operações, é em dias. Se você tiver 20%, por exemplo, aí você já não fica mais positivo. Então, é por isso que eu falo que ele é um gerenciamento bom, mas ele não é perfeito. Não existe gerenciamento perfeito, beleza? Porque a corretora ela sempre vai estar no lucro independente das suas operações, entendeu? Porque quando você ganha 80%, 90%, quando você perde 100%. Então, a corretora sempre vai estar na vantagem. Por isso que a única maneira da gente tentar reverter essa situação é tentar ter uma assertividade mais alta, maior, para tentar virar a matemática para o nosso lado. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um cenário de 14 para 6, beleza? Onde você perdeu 7 vezes no 0,1, beleza? E aqui onde você perdeu 7 vezes no 1 para 1 e onde você ganhou 6 vezes no 2 a 0. Aí aqui são 14 entradas, beleza? E é o seguinte, isso daqui, rapaziada, isso daqui vai variar, beleza? Conforme os meses vão passando. Você não vai ganhar, por exemplo, se você estiver nesse cenário, você não vai perder exatamente 7 vezes no 0,1 ou perder exatamente 7 vezes no 1 para 1, beleza? Isso daqui vai variar, vai ter meses que você vai errar um pouquinho mais aqui, por exemplo, você vai perder aqui 9 vezes no 0,1 e vai perder 5 aqui no 1 para 1. Aí, por exemplo, você perderia R$ 70 no payout de 90%. Se você perder 9 vezes, você vai perder R$ 90 no payout
de 90%, beleza? Aí aqui você não perderia nada, porque é 0 a 0, e aí você não teria um lucro de R$ 32, talvez você tivesse um lucro de R$ 12, beleza? Aí é um lucro de 1,2%, beleza? Aí agora, por exemplo, assim, se você vier aqui e perder 12 vezes aqui no 0,1 e perder aqui apenas 2 vezes, aí você já fica negativo. Porque aí já não é mais assertividade em dias, é assertividade em operações. Então é por isso que eu falo, é um gerenciamento muito foda, maravilhoso, mas você tem que entender como ele funciona, beleza? Você consegue sim ficar 14 dias no loss e 6 dias no take e ficar positivo. Só que, se você não tiver uma assertividade mínima também em operações, mesmo que você fique 14 no loss e 14 e 6 no take, você ainda ficaria negativo caso você tivesse muitas operações negativas no 0 para 1, beleza? Então, o cenário aqui seria, esse daqui tá numa média para você conseguir lucrar também, beleza? E aí as 6 vezes do ganho, né, seria quando você ganhou. Eu não sei porque eu coloquei em vermelho aqui, isso daqui é pra tá em verde, beleza? Que isso daqui foi um lucro, não é prejuízo. Isso daqui eu coloquei errado, beleza, galera? Isso daqui é verde. Então, eu só tô falando isso daqui pra vocês entenderem como é que funciona, beleza? Então, isso daqui vai variar, tá? Vai ter meses que você vai perder mais aqui, vai ter meses que você vai perder mais aqui, por exemplo. Vai ter vezes que você vai perder 10 vezes aqui no 1 para 1, e aqui você vai perder só 4. Aí você vai perder só 40 em vez de 70. Aí o seu lucro ele vai ser maior. Entendeu? E aí você vai trabalhando com ele aqui. Então por isso que é um gerenciamento muito foda. Em dias você pode perder muito mais. Só que você também pode ter uma assertividade baixa mesmo em operações. Só que tem que ter uma mínima assertividade. Se você tiver uma assertividade muito baixa, você não vai conseguir ficar rentável a longo prazo, beleza? Mas o gerenciamento 2 para 1 ele é legal porque você não precisa, porque assim, não, vou reformular aqui o que eu estou falando. Ele vai ter alguns meses que ele vai te dar uma rentabilidade, não, uma assertividade melhor, beleza? Se você pegar e misturar um gerenciamento bom com uma estratégia assertiva, em vez de fazer um gerenciamento completamente aleatório, por exemplo, você tem uma estratégia que ela vai te proporcionar uma probabilidade maior de acerto, você tende, no médio e longo prazo, ter uma assertividade maior do que 30%. Por exemplo, 50%, porque o AB ele tende a se equilibrar, ele sempre vai tender a se equilibrar, ficar no 50-50. Aí você, com uma estratégia boa, vai ter um mês que você vai fazer uma assertividade maior e ela vai compensar os meses ruins, entendeu? Por exemplo. E aí isso daqui é um cenário bem ruim também, tá? O que vai tender a acontecer, na verdade, é isso daqui ficar bem equilibrado, tipo 10 para 10, ou sei lá, 12 para 8, entendeu? Você vai ficar nessa média aqui. Mas num cenário muito ruim, ele vai te proteger o soro conservador, e num cenário bom, ele vai potencializar também o ganho, beleza? E aí eu já vou comentar um pouquinho da mão fixa e do soro cheio, beleza? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho maçante sim, mas é um conteúdo top demais, cara, que pode ajudar você bastante aí no futuro, tá? E é bom você desenvolver isso daqui para você conseguir entender como funciona o mercado, como funciona esse jogo aqui, para você conseguir aprender a lucrar nesse mercado. Então, eu já até coloquei uma seta aqui, ó, que é um cenário pessimista, tá? Que é um cenário muito ruim, onde você perdeu muito mais do que você ganhou, você ainda saiu positivo, né? Aí, como eu falei, em dias. Aí eu já comentei aqui para você das operações, isso daqui também tende a variar, beleza? Você tem que ter um acerto mínimo no mês para você conseguir ficar positivo. Mas como você só precisa acertar 2 vezes seguidas e ele ainda assim é fácil, teoricamente, assim, teoricamente não, é fácil você acertar 2 vezes seguidas, isso vai acontecer conforme você vai operando, em algum momento você vai ter ciclos bons, ciclos ruins, ciclos medianos, entendeu? Mas é o que eu falo, né? Num ciclo bom que você acerta várias vezes seguidas, ele vai te dar muito mais do que no ciclo ruim. E quando você estiver no ciclo ruim, você perde pouco, e no ciclo mediano você também perde pouco ou ainda lucra um pouquinho. Então ele vai tender a equilibrar, isso é muito legal. E aí, além disso, depois disso eu também vim aqui e coloquei um cenário otimista, que é o de totalmente ao contrário, né? Você ganhou 14 vezes e perdeu 6 vezes. Porque tudo que acontece para um lado pode acontecer para o outro. Então, a gente também às vezes fica muito preso em, eu só tô olhando porque eu posso perder e tal, não sei o quê. Mas o pessoal esquece que também tudo que acontece é um cenário binário. Então tudo que pode acontecer de um lado pode acontecer para outro. Se você pode perder 14 vezes, você também pode ganhar 14 vezes. É claro que a probabilidade ela é pequena e tal, mas isso tende a acontecer também conforme os meses vão passando, tal, os cenários eles vão acontecendo, né?
E aí vai ter meses que você vai perder mais, vai ter meses que ele vai te dar um pouquinho mais de ganho. E aí num cenário legal, eu coloquei aqui bem equilibrado também, beleza? Lembrando que em operações isso daqui varia se não tiver assim equilibrado, né? Eu coloquei uma média de 50-50, que é para acontecer. Se esse cenário tiver em 6 loss, onde aqui está equilibrado 0,1 e 1 para 1, e você ganhar as 14 vezes no 2-0, você vai ter um lucro de R$ 239,40 nas 14 vezes que você fizer 2-0 com um payout de 90%, beleza? E aí, subtraindo aqui os prejuízos e tudo mais, num mês que você teve 14 dias de ganho e 6 dias de loss, você teve um total de lucro aqui de R$ 179,40, que representa aí, cara, 17% da sua conta, beleza? 17%, isso arriscando 1% ao dia, beleza? Arriscando 20% no mês no máximo, ou seja, você arriscou 20% no mês e você conseguiu fazer 17%, quase 18%, né? Um 79,40, vamos colocar aí quase 18%, beleza? Então, você fez praticamente 18% da sua conta, arriscando 1%. Tem pessoas que são um pouquinho mais agressivas, elas poderiam fazer, entrar com 2% da conta no dia. E aí o lucro que foi para 18% já seria o dobro, já seria 36%, entendeu? Ou seja, 36% já é muito maior. Cara, são anos e anos e anos e anos de renda fixa. Porém, você tem um risco um pouquinho maior também, né? Porque a sua quebra também ela é mais rápida. Mas esse gerenciamento ele te protege bastante. Aí vai muito do seu apetite ao risco, como eu sempre falo aqui nesse canal. Beleza? Então, a gente já vai comentar sobre a mão fixa e sobre o soro cheio, e aí a gente vai comparar os três para ver qual que é melhor em cada cenário. Então, beleza, acabei de falar aqui do gerenciamento conservador de soros, beleza? Soros conservador 2 para 1. Ele é muito legal porque é o seguinte, cara, vantagens desse gerenciamento aqui no primeiro gerenciamento. Num cenário ruim, ele vai te pagar mais do que no cenário ruim da mão fixa e da mão de soro cheio, beleza? Por causa desse 0 a 0 aqui, ó. Porque quando você faz um, ganha e perde um, você não ganha nem perde, você fica no cenário de 0 a 0. Ou seja, ele te protege muito mais aqui, beleza? Quando você está no cenário ruim, do que os outros gerenciamentos. Por exemplo, da mão fixa não é muito, da mão fixa é pouco, porque aqui você também perde pouco, beleza? Mas no soro cheio, você já tem uma diferença gritante aqui, você lucra quase 2 vezes no Soros conservador do que você lucraria no Soro cheio, beleza? Num cenário ruim, cenário pessimista, beleza? Só que a contrapartida também funciona assim. Por exemplo, num cenário otimista, onde você tem o Soro cheio aqui, você lucraria praticamente 2 vezes, né, o que você lucraria aqui no cenário otimista com o gerenciamento de Soros conservador, beleza? Porque os dois, cara, eles andam juntos, né? Esse daqui ele protege mais, o primeiro, e ele também, num cenário ruim, ele vai te dar mais lucro e vai te proteger. Se você perder, também vai perder pouco. E ao contrário também ele vale no gerenciamento soro cheio, né? Que quando você tiver um mês bom, ele vai te dar mais lucro, só que no mês ruim ele vai te proteger menos, vai te dar menos lucro, beleza? E aí você tem que ver o que funciona melhor para você. Mas os dois são muito bons, os três são muito bons, beleza? E a gente já vai comentar. Aí beleza, cara, a gente continua aqui, já falei beleza umas 40 vezes, mas tranquilo. A gente tem os 3 cenários aqui da mão fixa e os 3 cenários da mão de Soros, tá? É a mesma história aqui, tá? Na mão fixa, a mão fixa você vai entrar apenas com o valor que você pode perder, tá? Você não vai fazer Soros e não vai nem fazer Soros cheios e nem fazer Soros parcial. Você vai entrar só com a sua mão inicial de loss, que seria 1% da conta. Então, independente, se você fizer 2 a 0, você vai entrar com os mesmos 1%, que são R$ 10 aqui nesse exemplo. Beleza? Então vamos lá. 0,1, você perdeu R$ 10. Nos dois cenários você perdeu R$ 10. 1%, ok. 1 para 1, você ganhou a primeira e perdeu a segunda. No primeiro cenário, que é o Soros conservador, você não teve nenhum prejuízo. Então, já havia falado no começo do vídeo, você perdeu R$ 0 e também ganhou R$ 0. Aí você fecha o dia sem ganho, mas também sem prejuízo. E aqui na mão fixa, você perdeu R$ 1. Você teve um prejuízo de 0,1%. É praticamente 0 a 0, se for ver. Praticamente 0 a 0. Muito legal também porque ele te protege bastante. Só que o dos Soros aqui, conservador, ele te protege mais ainda. Então, se você quiser ficar mais protegido ainda,
Esse daqui, num cenário negativo, né? Cenário ruim, o gerenciamento aqui de Soros conservador ele é melhor. Mas no 2-0 ele também te dá um pouquinho a mais, beleza? Bem pouquinho, porque é mão fixa, não faz muita diferença. Quando você perde 0,1% da conta, então é quase nada aí se for ver, beleza? Mas faz uma diferença, então isso daí vai do que você se sente melhor também. Aí aqui no 2-0, o cenário é o que eu já falei. No primeiro cenário você teria ganhado 17-10, um 2-0, com o Soros conservador. E no segundo cenário, na segunda variação de gerenciamento, que é o gerenciamento de mão fixa, você ganhou R$18. Então você ganhou tipo 90 centavos a mais nesse gerenciamento do que você ganhou aqui. Entende? É bem pouquinho, mas faz uma diferença. Aí você viu como uma coisa ela anda com a outra? Por exemplo, aqui, você ganhou R$18 aqui. Você teve 90 centavos de lucro a mais aqui do que no primeiro gerenciamento. Só que na perda, você também teve R$1 a mais de prejuízo. E o outro, por mais que ele tenha te dado um lucro menor, quando é o cenário contrário de perda, ele te dá um prejuízo menor também. Então, uma coisa anda com a outra, galera. Isso que é foda, entende? Sempre, sempre, sempre. O risco e retorno, eles andam juntinhos. Entende? Quanto mais risco você quer, mais retorno você vai ter. Quanto menos risco você quer, menos retorno você vai ter, né? Mas aí você tem mais segurança. Por isso que é bem legal esse gerenciamento aqui, beleza? E como é um gerenciamento que ele é super simples de fazer, você não tem que fazer 10 entradas no dia, 20 entradas no dia, é um gerenciamento rápido, que você faz ali 5, 10 minutos por dia, dependendo da sua estratégia, faz e tchau. Muitas pessoas têm que trabalhar, as pessoas não têm tanto tempo para ficar ali operando 2, 3 horas por dia. É um gerenciamento muito legal, porque ele é simples, rápido e eficiente, tá certo? E dá para você trabalhar legal com ele. Aí dando continuidade, né? Peguei o mesmo cenário pessimista aqui na mão fixa, com 30% de acerto. Já falei essa história aqui de operações, tá? Você tem que ter... eu estou pegando aqui um exemplo de 50%, 50%, tá bom? Para ficar fácil aqui o entendimento. Isso daqui vai variar conforme os meses vão passando, tá? Mas se você teve 14 dias no loss, 6 de take, onde você ficou bem equilibrado, por exemplo, assim, 33% aconteceu esse cenário, 33,3% aconteceu o segundo cenário, e 33,3% das vezes aconteceu o terceiro cenário, foi um cenário bem equilibrado, um cenário bem top, e no mês ruim, né, que você errou pra caralho, você ainda ficou positivo R$31. E é aqui a diferença da mão fixa para os Soros de usar só o lucro, né? Você ganhou no segundo gerenciamento aqui R$31, e no primeiro gerenciamento você ganhou 32. Ou seja, nesse cenário aqui, num cenário ruim, você ganha mais, um cenário ruim, beleza? Porque ele te protege. No cenário ruim você ganha R$1,60 a mais do que na primeira mão, né? Só que num cenário bom, ele te paga menos do que o segundo aqui. Então, ele é inverso, tá vendo aqui? Num cenário ruim, o cenário de mão fixa, ele vai te dar menos do que o cenário do primeiro gerenciamento. Porém, num cenário bom, otimista, a mão fixa vai te pagar mais do que o outro gerenciamento aqui de Soros usando apenas o lucro. Entendeu? Então isso daqui varia muito de cenário para cenário, beleza? Ele vai te dar mais ganho no cenário ruim, porém vai te dar menos ganho no cenário bom. Aqui vai te dar menos ganho no cenário ruim, mas vai te dar mais ganho no cenário bom. E aí você consegue trabalhar legal com isso e ver qual que é melhor para você, qual que você se sente mais confortável. Por exemplo, você topa o risco e fala, não, eu não tô nem aí, eu quero pegar aqui o outro gerenciamento que ele é mais agressivo ainda, que você vai ganhar bem mais. Aí vai ter outra pessoa que vai falar, não, eu prefiro proteger mais. Aí você vê o que você vai querer fazer, a gente já vai falar sobre porcentagem de entrada e tudo mais, beleza? Então, basicamente, esses daqui são os dois gerenciamentos, tá? A comparação da mão fixa com o lucro, tá? Apenas o lucro da operação, sem ser soro cheio, soro parcial. E os dois, eles são bem próximos, né? Lado a lado, os dois funcionam muito bem. Aí você pode escolher qual deles você vai querer fazer, qual deles você vai querer testar e tudo mais. Ou tem pessoas que usam até mesmo os dois. Você pode usar os dois, por exemplo. Aí a gente já vai falar sobre isso. Aí agora o último gerenciamento, que é o mesmo, beleza? A última variação do gerenciamento, que seria o soro cheio. Isso daí a galera já sabe, né? O mais conhecido é você pegar todo o lucro da operação que você fez e entrar de novo. Ele é muito mais agressivo, te protege bem menos, beleza? Ou seja, num cenário ruim, ele vai te proteger menos, vai te dar
Se você tiver negativo no mês, ele vai te dar uma porcentagem negativa um pouquinho maior, porém no ganho, ele vai te dar um ganho 1000 vezes maior. 1000 vezes não, né? 2 vezes maior, 2 vezes e meia maior, às vezes 3 vezes maior do que os outros cenários, beleza? Então, como eu falei, risco e retorno anda lado a lado. Então vamos lá. Primeiro cenário aqui é o mesmo dos outros dois cenários, beleza? Num cenário mais conservador você vai perder 10, no cenário mediano, mão fixa, você vai perder 10, no cenário aqui você vai perder 10 também, porque é um stop de 1%, independente. Aí aqui no 1 para 1 já muda, beleza? Aqui você ganhou uma vez, perdeu a segunda. Na primeira mão é a mesma das outras duas, beleza? Você ganhou os R$9, né? Que seria os 90% do payout, isso daqui vai variar de dia após dia, né? E aqui na terceira mão, você já teve um stop muito maior, porque você foi muito mais agressivo. Você pegou o lucro da mão anterior, mais o valor da sua mão inicial, beleza? Aí se você não ganhar 2 vezes seguidas, você vai tomar um prejuízo de 1%, beleza? Aí você vai perder muito mais. Olha aqui, nesse cenário de 1 para 1, você perdeu R$10. Você perdeu 9 vezes mais do que você perderia aqui, no cenário de mão fixa, e perdeu 10 vezes mais do que você perderia no cenário de lucro de Soros parcial, beleza? Então olha só a diferença, cara. Quando você perde, ele te protege muito menos. O primeiro cenário, por mais que ele não vá te dar um ganho tão grande no cenário bom, num cenário ruim, ele te protege pra caramba, velho. Te protege pra caramba, os dois, né? Tanto o cenário de Soros parcial, quanto o cenário de mão fixa. Mas esse daqui é o que mais protege. Melhor ainda do que a mão fixa, beleza? E aí você perdeu os R$10 aqui, você perdeu 1%. Só que tem uma diferença, agora olha que legal, como um anda com o outro, né? Num cenário bom de 2-0, você fez aqui os 2-0, entrou a primeira vez, ganhou R$9, entrou a segunda vez, fez uma entrada de R$19, que seria o lucro da mão anterior, mais a sua mão inicial, você teve um lucro de R$17,10 nessa operação. Aí somando as duas entradas, você teve um lucro total no 2-0 de R$26,10. Beleza? Então olha isso daqui. Nesse cenário aqui, numa mão de 90%, num payout de 90%, você lucrou muito mais do que o primeiro cenário, tá? E o segundo cenário. Então, esse ganho aqui, ele cobre praticamente, cara, 2 dias e meio aí de stop. É logicamente que não tem como você operar 2 dias e meio, né? São 2 ou 3. Mas ele cobre 2.4, 2.5, 2.6 de dias de loss. Então, você pode ter muito mais dias de loss do que de ganho para você ficar positivo, né? E ele é muito mais agressivo, certo? Então, como eu falei, no ganho ele te dá mais dinheiro, mas no prejuízo ou no cenário ruim ele te protege menos. Se você ficar positivo, você ganha menos no cenário ruim. Se você ficar negativo, você perde mais do que nos outros dois cenários, porque ele é mais agressivo. Risco e retorno anda sempre junto, não tem como, beleza? Aí, beleza, eu fiz de novo aqui o cenário pessimista, tá? Metade, aquele lero-lero de sempre, 30% de acerto em dias, tá bom? Não de operações. Você conseguiu aqui 33,3% de taxa de acerto, 33,3% de taxa de acerto no segundo caso aqui, e 33% de taxa de acerto no terceiro caso. Cenário pessimista, você no 2-0, 6 vezes ganhando, 2-0 você ganhou R$156,60, e nessas 14 vezes que você tomou stop, tu perdeu R$140. Tu ficou com um lucro aqui de R$16,60 no cenário pessimista. Então olha só a diferença. Soros cheio, para mão fixa, pro Soros parcial. No cenário pessimista, ele não vai performar tão bem quanto o primeiro e o segundo cenário. Aí volta aquela mesma história que eu já falei umas 5 vezes nesse vídeo aqui. Nossa, caramba, tô falando toda coisa que eu já me enrolei aqui, cara. Risco e retorno, eles vão andar juntos sempre, beleza? Então, nesse cenário 2 para 1, que todo mundo fala que é o melhor do mundo e tal, e realmente é muito legal, top, mas nesse cenário pessimista ele já não performa tão bem. Isso que nessa assertividade aqui, porque se você tiver uma assertividade pior ainda de operações, tipo, você conseguiu fazer muito mais vezes, você fez 10 vezes, ou não, até mais, você fez tipo 12 vezes, 0,1 e você fez 2 vezes 1 para 1, tu vai perder muito mais, você já vai estar muito mais negativo do que você estaria aqui. Então esse daqui, né, vai te proteger bem mais. Aí num cenário ruim, ele te dá 2 vezes menos do que o Soros parcial e a mão fixa praticamente, né? Só que num cenário bom, ele te dá também quase 2 vezes mais. Então, e aí que fica legal trabalhar com Soros
cheio. Aí aqui num cenário bom, onde você ganhou 14 vezes e teve 6 dias de loss, equilibrado de novo, você teve um lucro total de R$ 305, lucro total de R$ 305, que é muito mais do que a mão fixa, tá? E muito mais do que a mão de Soros parcial. Então, é por isso que é bom trabalhar aqui o Soros cheio num cenário legal, beleza? E então, cara, é basicamente isso aí que eu queria falar. Eu sei que ele é uma coisa que muitas pessoas já sabem, mas é bom a gente sempre, tipo assim, falar sobre isso e tá sempre tentando aprender, entender, né, a matemática, a porcentagem, probabilidade disso acontecer e não sei o quê, e usar isso a nosso favor. Porque, por exemplo, assim, se você pegar esse cenário, por exemplo, assim, ó, os 3 cenários eles são muito bons, eles são ótimos, tá? Você aqui nesse cenário de Soros cheio, com uma conta de R$ 1.000, você fez 30%, cara. Você fez 30% da sua conta. Você fez R$ 305 num cenário bom pra caramba, né? E vai ter cenários que vai ser melhor ainda que esse, do mesmo jeito que vai ter cenários ruins, tá? Mas eu tô fazendo uma média aqui. Se eu pegar todos os cenários, de todas as possibilidades que pode acontecer, cara, são dezenas de centenas de possibilidades, aí fica muito difícil. O vídeo vai ter 3, 4 horas aqui, e não é esse o intuito, beleza? O intuito é você entender a média de tudo, e aí você mesmo vai aprendendo, né, com o tempo. Aí aqui, por exemplo, nesse cenário com 1% de capital, cara, 1%, cara, é muito pouquinho, beleza? É bem conservador, isso aí também varia da conta, por exemplo, assim, você tem que ver a margem, a porcentagem de entrada que você vai querer. Por exemplo, se for uma conta de R$ 100 e for uma alavancagem, você pode entrar com 5%, com 10%, porque é uma alavancagem. Agora, se você tiver uma conta de R$ 50 mil, será que você vai querer entrar com esses mesmos 1%? Se você tiver uma conta de... Eu sei que é loucura, né? Mas assim, você tem uma conta de R$ 500 mil, você vai querer entrar com 1%? Você tem uma conta de 1 milhão, você vai querer entrar com 1%? Às vezes você vai querer entrar com menos ainda, entende? Então esse negócio de percentual de rentabilidade no mês é muito relativo. Depende do que você quer, depende do seu patrimônio, depende do quanto você está disposto a perder esse dinheiro, qual velocidade, qual o seu nível de agressividade ou conservadorismo, beleza? Porque, por exemplo, assim, ó, nesse cenário aqui de Soros cheio, eu ganhei 30% da conta. Pô, com 1% muito legal, ou seja, arrisquei 20% no mês e ganhei 30%. Eu ganhei uma vez e meia o que eu arrisquei, isso sendo bem seguro, fazendo tudo bonitinho, sem querer fazer loucura, sem sair do gerenciamento. Muito legal no cenário bom. Agora, digamos que eu tivesse entrado com 2%, o stop de R$ 20 por dia. A minha quebra da conta ela é mais rápida. O que quebraria a conta em 5 meses, digamos assim, você faz 20 entradas no mês, para você quebrar no pior cenário possível, você perderia em 5 meses. Aí, no caso, se você entrar com 2%, você perderia em 2 meses e meio. Mas para muita gente, ainda assim é bem conservador. Aí aqui você já não ganharia R$ 305, você já ganharia R$ 610,80, você já ganharia o dobro. Ou seja, seria 60% de rentabilidade no mês. Cara, é o que eu falo, né? Não existe nada no mundo que pague essa rentabilidade. Porém, o seu risco ele já está um pouquinho mais alto. Mas não é um risco assim de 20% ao dia. Entendeu? É um risco que ainda assim está controlado, mas é um risco a mais do que 1%. Aí você tem que ver se para você vale, se para você não vale. Mas num cenário bom, aqui você fez 60% com 2% de entrada, arriscando 40% no mês. Aí você tem que ver se vale a pena. Pô, será que para mim vale a pena arriscar 40%? E se eu tiver 10 mil e eu vou colocar no fogo 4%, 4 mil no mês, e se eu tiver 100 mil? Porque hoje você tem uma conta pequena, e amanhã quando você tiver uma conta grande, se você tiver uma conta de 100 mil, pô, eu vou arriscar 40 mil no mês para fazer tipo 60 mil, aí você tem que ver se vale ou se não vale. Tem que ver, tem que levar em consideração várias e várias coisas que poucas pessoas falam sobre isso. E eu falo aqui pra vocês, pra tentar abrir a mente de vocês, beleza? Aí aqui no cenário de mão fixa é a mesma coisa. Eu ganhei 19% da minha conta, né? Quase R$ 200, quase 20%. Num cenário de mão fixa também bem, um cenário bem otimista. Pô, é muita porcentagem, cara, 19% ao mês. No mês, né, é muito, muito, muito foda. Tá certo que isso não vai acontecer todos os meses, garantidinho, vai ter mês que vai ser mais, vai ter mês que vai ser menos, talvez tenha mês que fique negativo, mas, pô, rentabilidade de 9%, cara, ele pode cobrir vários meses ruins, ele pode te dar uma margem muito legal, e, pô, você tá conservado aqui, por exemplo, entendeu? Então é muito legal. Isso com uma entrada de 1%, se fosse 2%, já ia ser o dobro disso, já seria praticamente aí 38%, quase 40%, que é uma rentabilidade absurda, cara, gigantesca. Não existe nada no mundo que pague isso, né?
Nada no mundo que pague isso. Isso daqui é fenomenal, brother, fenomenal. Você só tem que levar em consideração o risco, né? Aí, por exemplo, não, eu sou mais arrojado ainda. Eu vou fazer uma quebra em um mês, por exemplo, e vou buscar 5% ao dia. Pô, 5% ao dia você ganharia 5 vezes isso daqui. Só que o seu risco também já está 5 vezes maior. Entendeu? Por exemplo, se você entrasse com 5% ao dia em um mês e você fez 305 aqui, você faria 305 vezes 5. Beleza? Você fez 3, 6, 9, 12, 15. Tu fez 150% da sua conta com 5% de entrada. Ou seja, você mais que dobrou, você fez uma vez e meio o seu capital em um mês. Porém, você tem que entender, o seu risco ele está muito maior também. Aí você tem que ver se para você vale ou não. Entendeu? Você vai ganhar muito, muito mais. Só que seu risco também, cara, tá lá em cima. Aí você tem que ver se vale ou não. Se você tiver um mês ruim, que você infelizmente não conseguiu acertar, você tá ruim, pô, você já perdeu um capital fudido aí. Você já perdeu quase 40, 50, 60% da sua conta em um mês. É muita coisa. Aí, por exemplo, com 200 reais é uma coisa perder isso. Com 300 reais é uma coisa perder isso. Agora, pô, com 50 mil reais, perder tudo em um mês já é outra. Com 200 mil reais, perder tudo em um mês já é outra. Com meio milhão de reais, perder tudo em um mês já é outra. Entende? Aí você tem que levar em consideração tudo, cara. O valor do patrimônio, quanto tempo você demorou para juntar esse dinheiro para colocar aí, entende? Quanto tempo você quer ter de folga para você poder trabalhar e trabalhar sem pressão. E se esse capital é alavancado ou não. Então tem várias coisas que você pode fazer. Isso daqui é a base. Aí você mesmo vai brincando com os números. Aqui no Soros Conservador, por exemplo, que você usa só o lucro. Pô, se você entrasse com 2%, tu fez aqui 17%. Você teria feito 36%, mais ou menos assim, né? É quase a mesma porcentagem daqui, só que você está muito mais protegido. Esse daqui vai te proteger pra caramba. Ou seja, num cenário que você errou 14 vezes e acertou 6 vezes, né? Aqui bem equilibrado, tu fez 3% da conta. Entendeu? 3% com 1% de entrada. Com 2% de entrada, você teria feito 6%. Isso é relativamente seguro ainda, né? Não tanto quanto 1%. Agora, digamos que você é mais conservador ainda. Você quer entrar com menos que isso. Você quer entrar com 0,5% disso. Pô, 0,5% aqui, cara, você não lucraria nada. Você lucraria 1,5%. Mas ainda assim já é mais do que a renda fixa, por exemplo. Aqui que você fez 180, você teria feito 90 reais se você tivesse entrado com 0,5% do capital, né? E ainda assim é 0,9%. Não, 9%, perdão. É quase 10% da sua conta. Ainda assim é bastante coisa. Ainda assim é 9, 10 vezes a renda fixa. Entendeu? Aí o cara, não, mas aí 0,5% é pouco. Mas pouco, por que é pouco? Porque você está colocando 100 reais ou você tem 50, 100 mil reais. Entendeu? Tem que levar em consideração tudo isso daí. E aí você mesmo vai brincando. E tem outra coisa que você pode fazer também. Por que não você pegar e misturar os dois ou os três? Por exemplo, assim, eu tenho uma conta de 2.000 reais. Eu vou pegar 1.000 para colocar no Soros cheio. E aí eu pego 1.000 e coloco no Soros conservador total. Aí eu não uso a mão fixa. Por quê? Porque a mão fixa ela é a mediana. Você pode usar também sem problema nenhum, mas na minha opinião, se você quiser trabalhar com os dois, você pode brincar muito mais com o gerenciamento. É o mesmo capital, é um capital só, é 2.000. Só que em vez de você trabalhar tudo em cima de um gerenciamento só, que seria o gerenciamento Soros cheio, mão fixa ou de lucro, o Soros parcial, você vai dividir em dois. Por exemplo, você tem os dois extremos opostos. Você tem o extremo oposto, que é o extremo oposto positivo, onde você ganha pra caramba. O cenário otimista pra cacete, você ganhou vários dias seguidos, não sei o que. E você tem também o cenário negativo, que você perdeu pra caramba, tá ruim, ou tá negativo no mês. E aí uma coisa equilibra a outra. Se você, por exemplo, usar o Soros cheio e o Soros conservador, que é o Soros parcial, e você tiver um mês ruim, pô, se você perder, você não vai perder tanto, porque você tem metade do seu capital em Soros conservador, né? E a outra metade em Soros cheio. Então você vai perder, mas não vai perder muito. Só que também no outro lado também é válido. Tipo, quando você ganhar, você não vai estourar a tampa de ganhar, mas você vai ganhar uma média legal, porque você tem uma parte do capital em Soros cheio e a outra parte em Soros conservador. E aí você sempre vai tentando equilibrar essa matemática aí, né? Ou você pode usar mão fixa e lucro, ou você pode usar Soros cheio e mão fixa, enfim, ou só mas enfim, eu tô tentando abrir sua mente para você tentar ver um cenário. Ou você pode falar, pô, eu tenho 3.000, por exemplo, eu vou usar 1.000 para cada. Eu tenho, sei lá, 1.500 reais, eu vou usar 500 para cada. Eu tenho 600 reais, eu vou usar 200 para cada, entendeu? E é lógico que assim, um capital muito baixo, tipo assim, de 200 reais, se você vai querer entrar com 1%, aí é bom você usar só um desse gerenciamento, porque é um capital muito baixo, né? E 1% de 200 reais, cara, no final do mês você vai ganhar
10% disso, 5% disso, entende? Você vai ganhar R$ 10 no mês, é bem pouco, entende? Mas em porcentagem é alto. E você tem que levar em consideração sempre porcentagem, não o valor de conta. O valor de conta, cara, é o que menos importa. O que importa é a porcentagem. O que importa é quando você perder pouco. O que importa é você proteger seu capital e aí depois tu vai lucrar. Então é isso que é legal, beleza? É isso aí, rapaziada. E aí a última coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: além de vocês virem aqui brincar com porcentagem de margem, margem agressiva, margem mais conservadora, misturar os gerenciamentos, né? Ver o cenário aqui em assertividade de dias e assertividade de operações também, beleza? Olhar os dois cenários. Além de você estudar isso daí e testar, né? Lembrando que isso daqui é renda variável, isso daqui não é recomendação de investimento e também isso daqui não é garantia de resultado nenhum. Você pode fazer tudo certinho e não vai ter garantia de resultado. Não existe garantia de resultado. Quem te promete resultado em renda variável é pilantra. Já falei isso várias vezes. Não existe. Você pode vir aqui e fazer mirabolante e pode ter um mês ruim. Pode, provavelmente, você vai em algum momento ter um mês ruim, um mês que não performou tão bem. E é normal a renda variável. E eu já aceitei isso há muito tempo. Eu já aceitei isso. Eu faço isso porque eu aceitei que não existe garantia nenhuma. E mesmo assim eu aceitei esse risco, beleza? Porque eu tenho uma probabilidade maior a meu favor, mas não é garantia, é probabilidade, beleza? E aí você tem que ver se você vai querer isso pra você também. Então, beleza. Além disso daí que eu falei pra vocês, como que você pode pegar esse gerenciamento, essa variação de gerenciamento, e aplicar isso, ou aplicar pelo menos a base disso daí em outros gerenciamentos? Porque, por exemplo, existe gerenciamento Soros-Gale, existe gerenciamento que usa Martingale, existe gerenciamento que usa Martingale com Soros. Existem dezenas de centenas de gerenciamentos, né? E, por exemplo, assim, existe um gerenciamento que eu uso, que é um gerenciamento que ele faz martingale de recuperação, não é martingale de lucro, é martingale de recuperação. Eu tenho um coeficiente lá de recuperação na perda, né, quando ele vai para trás. E quando ele vai para frente, eu tenho Soros. E aí, por exemplo, eu faço Soros cheios. Eu tenho que acertar, por exemplo, 3 vezes seguidas em Soro cheio. Beleza? Só que olha que legal. Aí você viu o vídeo aqui do Samuel, não sei o que, 30 minutos falando aqui um negócio chato pra caramba. E aí você aprendeu três formas de trabalhar o mesmo gerenciamento. Você pode usar, se você fizer Soros, né? Você pode usar tanto Soros cheio, quanto mão fixa, quanto só o Soros parcial. Aí, por exemplo, o meu gerenciamento, que tem que fazer 3 vezes seguidas Soros cheio, por que não, por exemplo, eu trabalhar só com Soros parcial? Por que não? Mas você vai ganhar menos. Tudo bem, eu vou ganhar menos. Só que também mesmo se eu errar várias vezes, eu também me protejo mais. Isso que é legal. Ou por que não, por exemplo, usar Soros cheio até a primeira mão de Soros e depois a segunda e a terceira mão de Soros eu fazer Soros parcial para eu proteger. Porque eu tenho que acertar várias vezes seguidas e a probabilidade ela cai. Mas quando eu acerto ou erro, eu estou fazendo com o lucro do mercado e não com o lucro da minha mão. Entendeu? Ou seja, você vai tentando abrir sua mente para tentar ver mais possibilidades e isso daí ele tende a transformar você numa pessoa que entende realmente como funciona o gerenciamento, como funcionam os cenários, e você vai se desenvolvendo e vai aprendendo, beleza? Então, rapaziada, eu sei que é maçante, é chato, é cansativo pra caramba, beleza? Mas isso aqui, cara, tá me ajudando demais, beleza? Muito mais do que ficar vendo videozinho de estratégia milagrosa, muito mais do que ficar, sabe, tentando achar algo mirabolante, e a verdade é que não existe algo mirabolante. Existe matemática, existe estudo, e existe você trabalhar o capital devagarinho, e tentar rentabilizar isso daí. Entendendo que isso daqui é renda variável, não existe fórmula mágica, não existe o que é melhor. Ah, Samuel, qual que é melhor? Não existe melhor. O melhor é o que você vai ser melhor. O que você quer? Você quer mais lucro ou você quer proteção? Ou você quer ficar lá no meio termo? O que você vai querer? Entendeu? E aí, como eu falei, é você pegar o que você aprendeu aqui, se você ainda não sabia, né? E tentar levar isso para outros gerenciamentos. Por exemplo, tem um gerenciamento que usa Martingale e Soros, por que eu não posso fazer isso daqui? Ou a mão fixa, misturar o lucro parcial com o Soros parcial com o Soros cheio, entendeu? Ou vice-versa, não sei o que. Isso aí vai abrindo sua mente, beleza? Ou, por exemplo, tem um gerenciamento que é 4/2, que é a mesma coisa. Por que não pegar essa mesma base que eu expliquei e fazer isso daí no 4/2 também? Aí você vê o que funciona ou não funciona. Então, beleza, rapaziada? É mais ou menos isso daí, tá? Espero que não tenha ficado muito longo, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo aqui embaixo. Se vocês usam algum gerenciamento diferente desse daí, 4/2, ou Martingale com Soros, Soros Gale, enfim, fala pra mim o que você usa aqui embaixo. Se você quiser um vídeo sobre algum gerenciamento, eu faço também.
vamos comentar sobre eles, vamos comentar sobre qual gerenciamento é melhor para qual cenário, qual gerenciamento é pior para qual cenário, qual que é a gestão que você faz, vamos falar sobre gestão de risco, vamos falar sobre juros compostos mensais e diários, beleza? Vamos falar sobre, por exemplo, aumentar o capital e diminuir a porcentagem de entrada que você faz, diminuir o risco, né? Geralmente o pessoal faz o contrário, quanto mais eles ganham, quanto maior o capital, mais eles querem colocar no fogo. E quanto menor eles têm, menos eles querem colocar no fogo. Então isso daqui tem que ser ao contrário, entendeu? Tipo, quanto mais você tem, menos você tem que arriscar. Sacou? E quanto menos você tem, mais você tem que arriscar um pouquinho, para você tentar rentabilizar mais. E aí isso tudo varia, né? Muito do capital que você tem, a disponibilidade, se você pode ou não pode perder, enfim. Mas é basicamente isso, tá? Espero que você tenha gostado mesmo. Se faltou alguma coisa, me desculpa, beleza? Porque é muita coisa aqui pra colocar num vídeo só. Às vezes pode ter sido que eu errei alguma coisa aí na hora de falar, beleza? Mas aí depois eu conserto aqui com vocês. E, porra, leva isso daqui pra frente, beleza? Leva isso daqui pra frente porque é um gerenciamento que é muito legal, um gerenciamento top, não é garantido, mas dá para você trabalhar legal com ele e dá para você fazer uma gestão de patrimônio legal também, diversificando, tal, não sei o que. E se tiver alguma dúvida pode falar comigo, beleza? Não se esqueça de ter um psicológico sempre inabalável. Se você se propôs a fazer um negócio, vai até o fim, não queira mudar no meio do caminho, ou por exemplo, não aceitar seu stop do dia, porque aí todo esse estudo que você está fazendo vai ser jogado por, tipo assim, ralo abaixo e você vai simplesmente estar perdendo seu tempo. Beleza? Então tamo junto, qualquer dúvida fala comigo, bora pra cima e logo logo eu vou postar mais vídeo pra vocês, demorou? Tamo junto, rapaziada, valeu, abraço.